Olá, mulher de Virtuosamente, tudo bem com você? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o tema construindo um lugar seguro. Onde é esse lugar seguro? Esse lugar seguro precisa ser dentro de você. Para isso, nós precisamos entender que a pessoa mais importante da nossa vida precisa ser nós mesmos. Então, o fato de se cuidar, o fato de olhar para suas necessidades emocionais precisa deixar de ser considerado como um egoísmo. Não, pelo contrário. Cuidar de você vai te dar a oportunidade de cuidar das outras pessoas de uma forma bem mais saudável. Então, psicanálise, nós compreendemos, nós entendemos que o sintoma, o que é o sintoma? É aquilo que nos dói, né? A angústia, a ansiedade, a irritação são sintomas. E ao longo da vida, a cultura e os nossos papéis, né? Os papéis que nós desempenhamos, isso eu estou dizendo principalmente para as mulheres, mas não apenas as mulheres, nós somos ensinadas que nós precisamos ser o porto seguro de alguém, ou melhor, de todo mundo. Por quê? Nós acolhemos as demandas dos nossos filhos, né? Nós acolhemos a demanda se houver necessidade de uma urgência no trabalho, as dores aí dos nossos companheiros, dos nossos maridos, né? Dos nossos parceiros de vida. Há também a expectativa das nossas famílias a respeito de nós, da nossa profissão, de como nós lidamos ali com a nossa família. E para que tudo isso funcionasse, continuasse sendo como nós aprendemos que deveria ser, muitas vezes nós fazemos um contrato de silêncio com o nosso inconsciente. Ou seja, a nossa própria história é anulada, é calada, é silenciada. Nós escondemos as nossas feridas, né? As feridas emocionais que todo ser humano tem. Nós escondemos atrás de uma armadura de mulher forte. Mas na verdade, né, tudo aquilo que o consciente silencia, o inconsciente e o corpo, uma hora ou outra, vai manifestar. Síndrome do pânico, ansiedade, depressão, se não é uma depressão de fato, mas a pessoa se sente extremamente deprimida, angustiada, aquele desejo de sumir, aquela angústia que te sufoca. São esses sintomas que vão aparecer. E quem vai colocar isso para fora? O nosso inconsciente, que guardou tudo que nós sentimos, tudo aquilo que doeu, e não demos voz, não falamos, não choramos, porque nós tínhamos que guardar para cuidar dos outros, e também aquilo que nós conhecemos hoje como as doenças psicossomáticas, né? Então, fibromialgia, uma enxaqueca, hipertensão, diabetes, né? Isso tudo eu estou falando de cunho emocional. Podem vir a aparecer ao longo do tempo, depois de guardarmos sentimentos e emoções por muito tempo sem elaborar, porque a psicanálise vai dizer que tudo que nós vivemos precisa ser elaborado, dissolvido, compreendido, para que nós possamos direcionar essas situações e esses traumas para que a nossa vida não fique anulada, ou seja, parada naquela situação e a gente comece a repetir ciclos, que é isso que acontece quando eu tenho um trauma e eu não consigo elaborar, resolver aquilo dentro de mim, eu torno a repetir ciclos. Então, o cansaço que hoje você sente exagerado pode ser, na verdade, o peso das histórias que você viveu, mas que você nunca teve a oportunidade de processar, de falar, de chorar aquela dor e até mesmo de dar sentido a ela. Então, cada experiência que nós vivemos desde a nossa infância, as nossas relações de pai, mãe, familiares, perdas, momentos difíceis que nós passamos, tudo isso deixa uma marca em nós. Essas vivências, elas vão moldando a nossa forma de ver o mundo e de reagir e de sentir todas as coisas. Então, ao longo da nossa história, nós vamos tendo a nossa alma, o nosso inconsciente, o nosso coração de forma
emocional, sentimental marcados por essas experiências e o que nós aprendemos como seguro ou perigoso, aceito ou rejeitado, passa a guiar as nossas emoções e também as nossas escolhas, mas tudo isso com base naquilo que nós já vivenciamos. Por isso, uma pessoa pode sentir uma situação de uma forma e outra pessoa, na mesma situação, sente algo totalmente diferente, devastador, extremamente doloroso. Por quê? Porque tudo que nós sentimos, agimos e a forma como nós vemos o mundo são baseados com esta criação, com essas marcas, com essas vivências que nós tivemos. Então, muitas vezes nós passamos por situações que não conseguimos entender ou processar naquela hora, né? Dissolver, elaborar aquilo dentro de nós. E essas feridas silenciosas, elas não desaparecem sozinhas, como nós já falamos, elas vão ficar guardadas e lá dentro, guardadas no nosso inconsciente, na nossa alma, elas fazem o quê? Elas vão influenciando o nosso comportamento sem que a gente perceba. Nós somos influenciados pela nossa história. Então a sua história importa para que você possa ter um coração em paz, para que você possa ser uma mulher de coração renovado, transformado. Você precisa construir dentro de você um lugar seguro, mas como construir um lugar seguro quando eu estou carregando vivências dolorosas, marcas no meu inconsciente que não foram elaboradas, que não tiveram oportunidade de ter voz, ou seja, para as pessoas ao meu redor, a minha dor não importava. Não há possibilidade de alguém construir dentro de si um lugar seguro quando ela entende que tudo que ela fala, que tudo que ela sente, que tudo que ela pensa é uma bobagem para as pessoas que são autoridades perto dela. Então, um princípio extremamente importante é que aquilo que não é elaborado tende a ser repetido. Quando nós não compreendemos o que nos aconteceu, nós reagimos por impulso e reproduzimos padrões antigos que estão dentro de nós e nós continuamos sofrendo com a mesma dor. Um exemplo disso são relacionamentos. Quantas e quantas mulheres encerram um relacionamento e começam outro, mas parece que só mudou o personagem. A história continua a mesma. Então parece que aquela historinha, né, tem um dedo podre para relacionamento, porque ela sempre repete a mesma característica. Pessoas aproveitadoras, pessoas narcisistas, pessoas abusivas. Não, você não tem um dedo podre. Você não é um imã efetivamente de pessoas ruins. O que acontece é, nosso cérebro, ele deseja todo o tempo economizar energia. Então, ele pega aquele ciclo que você já está acostumado, ele repete, porque é um caminho que ele já conhece. Então, quando ele já conhece esse caminho, ele economiza energia ao invés de gastar. E o cérebro é assim, ele quer que a gente repita os ciclos exatamente iguais, com as mesmas características, para ver se dessa vez a gente acerta aquilo que a gente vem errando. Entende? Então, o que nós precisamos para não repetir esses caminhos? Assim como trabalho, pessoas que estão trabalhando, mas elas não se submetem a autoridades, ou ela se sente muito perseguida, muito afrontada, todo mundo tem inveja dela, isso é na casa dela, na família dela, no emprego, na igreja. Já viu gente assim? São repetição de ciclos. Ela vai se sentir assim. Por quê? Porque no mundo dela isso está acontecendo. E isso para ela é uma dor. Pode não ser uma dor para mim, pode não ser uma dor para você, pode não ser uma dor para o esposo dela. Mas para ela, que está repetindo o ciclo, é a única coisa que ela conhece. Mas qual é o caminho de cura? O caminho de cura é o autoconhecimento. É quando nós rompemos o ciclo e nós damos um novo direcionamento para a nossa vida. É o que a Bíblia vai dizer em Romanos 12:2. É uma renovação, uma reprogramação mental. Renove a sua mente para que você transforme a sua vida, para que depois você seja capaz de conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Porque ela existe, ela é real e é o desejo de Deus nos ver satisfeitos
e felizes, porque tudo que ele precisava fazer por nós, ele já fez. Agora, o que tem que ser feito? É uma responsabilidade minha e sua com a vida que nós desejamos viver. Então, o caminho de transformação é compreender a nossa história, entender que a nossa história importa. Compreender a nossa história é o primeiro passo para a cura. Não para que a gente se culpe, porque nós não podemos de fato apagar o passado, mas para ganhar consciência e escolher uma forma nova, ressignificar aquilo que nós vivemos. Então, uma frase que você pode guardar, que é muito eficiente nesse momento, para que você possa entender isso, é: não posso mudar o meu passado, mas eu posso ressignificar, dar um novo sentido, um novo significado para a forma como esse passado vai continuar vivendo dentro de mim. Então, eu quero convidar você a olhar para dentro da sua história, olhar para as vivências que você teve, mas não para reviver as dores que você passou, mas para entender o que essas dores, essas vivências, na verdade, queriam nos ensinar, queriam ensinar para você. E o nosso primeiro objetivo para compreender e entender qual é o nosso lugar seguro é responder uma pergunta que é fundamental. O que, afinal, significa construir um lugar seguro? Na prática clínica, o lugar seguro não é um espaço onde a dor vai desaparecer de forma mágica. Não. Também não é um lugar onde você vai se sentir anestesiada, vai deixar de sentir as dores que você sentia e vai ter uma felicidade imediata. Também não. O lugar seguro é aquele onde você tem permissão de ser você mesmo, ou de desabar, de contar a sua dor, de enxergar e receber a sua dor, acolher a sua dor, sem medo de ser criticada, sem medo de ser abandonada, sem medo de ser rejeitada. Muitas vezes, quando nós olhamos para o nosso passado, nós nos enxergamos apenas através dos olhos de outras pessoas. Como isso, Joyce? Nos enxergamos como a filha que falhou, a esposa que não deu conta dos afazeres, que não deu conta das demandas, a profissional que se esgotou, que ficou emocionalmente exaurida e não conseguiu resolver o que precisava. Então, nós nos tornamos personagens secundárias da nossa própria história, da nossa própria existência. E isso nos deixa aprisionadas em repetições, como nós já falamos, dolorosas, de comportamento, de histórias, de ciclos. E nós repetimos padrões, por quê? Porque o que não é e elaborado na terapia, nós entendemos que é encenado de novo na vida prática. Então, quando eu digo que a sua história importa, eu não estou falando apenas dos grandes traumas ou das grandes vitórias que você teve. Eu estou falando também das pequenas renúncias diárias que nós fazemos, daquela menina que precisou crescer e amadurecer rápido demais, daquela mulher que, para ser aceita, para ser amada, para ser querida, ela aprendeu que precisava se anular, que ela precisava fazer tudo para todo mundo, ser forte para todo mundo e anular os seus próprios desejos. Validar a sua própria história a partir do olhar da psicanálise significa olhar para o seu passado, mas não com culpa, e sim com compaixão. Então, significa entender que os mecanismos de defesa que você usou até aqui, como o isolamento, a hipervigilância, um controle rígido demais, um perfeccionismo exagerado, uma autocrítica, isso tudo são ferramentas, mecanismos de defesa que você encontrou inconscientemente para continuar sobrevivendo, para continuar sendo validada, para continuar sendo querida. Mas hoje,
Aqui, no Virtuosamente, você já não precisa apenas sobreviver. Você pode recomeçar a viver, ou, para quem nunca conseguiu, começar a partir de então a viver uma vida plena e satisfatória. A sua história, mulher, importa, porque é a única história que você tem e a única história que você conhece. E quando você nega a escutar a sua própria história, entender a sua própria história, você está negando a sua própria existência. Então, a partir de hoje, você precisa elaborar dentro de você essa sua história, entender que a sua história importa. Mas ela não é a história mais bonita, Joyce, ela não é a história mais bem contada, eu tive muitos problemas. Isso não importa, não faz da sua história uma história insignificante. Pelo contrário, cada coisa que você passou, cada um desses momentos importa. E a partir desse conhecimento, eu quero convidar a você a estar aqui no nosso canal, curtir o nosso conteúdo, compartilhar, seguir o nosso canal, porque a partir disso nós traremos outros vídeos com conhecimento que vão engajar junto com isso que nós falamos hoje. E a partir daí você vai montando a sua história, remontando a sua história pessoal e dando um novo significado e deixando o quê? Os sintomas para trás. A ansiedade, a exaustão emocional, a irritabilidade, tudo isso precisa ser elaborado dentro de você, mas você precisa dizer sim para esse caminho de cura. Conte aqui nos comentários, porque eu vou amar conhecer a sua história e ajudar você através dos vídeos com os assuntos que vão trazer para você essa melhora emocional. Aqui no Virtuosamente nós falamos desses assuntos: inteligência emocional, fé e também de uma transformação, uma renovação mental através da palavra de Deus. Então eu te convido a seguir, a curtir e a compartilhar este conteúdo com pessoas que precisam também ouvir algo como isso. Espero que eu tenha te ajudado. Um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo.